Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 11. Nós vamos ler os versos 17 a 34. 1 Coríntios, capítulo 11, de 17 a 34. O povo do pacto. O povo do pacto é o tema para o qual eu chamo a sua atenção hoje à noite. Esta é a terceira mensagem numa série que provavelmente será de 7 ou 8 mensagens no total, sobre o pacto da nossa igreja, o pacto da Segunda Igreja Batista em Goiânia, o pacto das igrejas batistas. Você deve ter recebido na entrada uma folha assim, que contém o pacto impresso. Se não, é provável que nós tenhamos ali atrás, no final, você poderá pegar e levar com você. A razão que nos faz refletir sobre este pacto é que no ano em que completamos 75 anos de existência, a Segunda Igreja Batista em Goiânia, este ano, em junho, Deus permitindo, nós celebraremos o nosso jubileu de brilhante. Somos a segunda igreja batista na cidade de Goiânia. Não somos fruto de boletim de ocorrência, graças a Deus. Não somos fruto de divisão. Somos uma igreja histórica nesta amada cidade. E como temos vivido épocas tão difíceis, onde o significado de ser membro de uma igreja é tão desprezado, quando não banalizado ou ignorado por completo, quando as pessoas não dão o menor valor ao fato de ser ou não membro de uma igreja, este assunto se torna caro para nós, especialmente na data que nós estamos comemorando. Então, se você não assistiu, não esteve aqui na primeira mensagem e na segunda, que foi hoje de manhã, eu quero implorar a você que acesse o nosso site ou o nosso canal no YouTube e assista. Principalmente você, membro da Segunda Igreja Batista em Goiânia. Gaste um tempo assistindo e estudando a primeira mensagem, a segunda, que foi hoje de manhã e já está na internet, e a de hoje à noite, as que se seguirão. Tá bom? E você que nos visita, nós habitualmente não fazemos assim nos nossos cultos. Nos nossos cultos, regularmente nós lemos um texto bíblico e expomos o texto bíblico. Portanto, o que você verá aqui hoje à noite, você que é visitante, não é o nosso hábito trazer um estudo tópico assim. Mas é bom que você entenda o valor que nós damos à membresia na igreja. E por que nós damos esse valor? Você que provavelmente deve estar cansado de ver escândalos e de ver abusos de fé e de autoridade religiosa e extorsão e charlatanismo e membros de outras, talvez, igrejas vivendo de qualquer jeito, talvez você tenha já se perguntado se vale a pena ser membro de uma igreja. Então é importante que você entenda que nós valorizamos membresia na igreja. E pode ser que Deus toque no seu coração, converta você e convença você da necessidade de ser membro de uma igreja local. 1 Coríntios capítulo 11, nós vamos ler de 17 a 34. Paulo está escrevendo para uma igreja local, a igreja em Corinto. Uma igreja cheia de problemas. Dentre os quais ele destaca um aqui. Acontece que eles tinham o que era conhecido como a festa de comunhão, ou comida de comunhão. Eles se reuniam para celebrar a ceia. Mas antes da ceia, como nós celebraremos daqui a pouco, eles tinham um jantar, uma espécie de comida de celebração. E os mais ricos levavam muita comida e comiam em casa e traziam e se esbanjavam no vinho e até se embebedavam. Os mais pobres passavam fome, literalmente, como Paulo descreve.
porque não tinham o que levar. E veja que loucura dentro do contexto de uma igreja local. Não tendo o que levar, não tinham o que comer. Enquanto os outros mais abastados se fartavam na glutonaria e na embriaguez. E aí Paulo escreve para corrigir esse problema. E o que ele usa como argumento, veja, é a doutrina da ceia, da nova aliança. Verso 17. Nas instruções a seguir, porém, não posso elogiá-los, pois quando vocês se reúnem, fazem mais mal que bem. Quando vocês se reúnem, fazem mais mal que bem. É possível igrejas se reunirem e fazerem mais mal do que bem. Primeiro, ouço que há divisões quando vocês se reúnem como igreja, e até certo ponto eu o creio. Suponho que seja necessário haver divisões entre vocês, para que se reconheçam os que são aprovados. Divisões entre nós revela, de fato, quem são os aprovados. Quando vocês se reúnem, não estão interessados de fato na ceia do Senhor. Alguns de vocês se apressam em comer a própria refeição. Outra coisa importante, verso 20. Por que nós batistas não temos o hábito de levar a ceia na casa de alguém? Porque a gente aprende aqui no verso 20 que a ceia era tomada na reunião coletiva da igreja. Verso 20, não sou eu que digo isso, é Paulo. Quando vocês se reúnem, subentendendo que eles se reuniam para a ceia, vocês acham que estão interessados na ceia, mas de fato vocês não estão. Por isso que a gente celebra a ceia coletivamente. Alguns de vocês se apressam em comer a própria refeição. Como resultado, alguns passam fome, enquanto outros ficam bêbados. Será que vocês não têm casa onde comer e beber, ou querem mesmo envergonhar a igreja de Deus e humilhar os pobres? Que devo dizer? Querem que eu os elogie? Certamente não os elogiarei por isso. E aí ele vem com a doutrina da ceia. Pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: este é meu corpo que é entregue por vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança, confirmada com meu sangue. Façam isto em memória de mim sempre que o beberem. Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Assim, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente, é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, examinem-se antes de comer do pão e beber do cálice, pois se comem do pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento contra si mesmos. E por isso muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns até adormeceram ou morreram. Se examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados dessa maneira. Mas quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Você já parou para pensar, quando a gente serve a ceia, às vezes fica demorando, todo mundo recebeu o cálice, todo mundo recebeu o pão. Por que a gente não é mais prático? Porque a gente quer comunicar essa ideia de esperar todo mundo, uns pelos outros. Se estiverem com fome, comam em casa, a fim de não trazerem julgamento sobre si mesmos ao se reunirem. Eu lhes darei instruções a respeito de outros assuntos, depois que eu chegar aí. Pois bem, nós estamos aqui para celebrar a ceia do Senhor. Nós estamos aqui para celebrar o pacto da graça de Deus com pecadores como você e eu. E foi isso que nós dissemos hoje pela manhã, na segunda mensagem da série. Nós dissemos que a ceia do Senhor celebra a nova aliança.
A nova aliança que foi estabelecida pelo sangue de Jesus. A nova aliança resolve o problema da culpa do pecador, porque o sangue de Jesus é o preço que Deus mesmo pagou com o sangue do próprio Filho para remover a culpa de todo aquele que nele crê. Então a nova aliança compra o perdão, mas a nova aliança compra também o poder de Deus, o Espírito de Deus que é derramado no coração do crente, para que a palavra de Deus seja pelo crente amada. E aí a nova aliança, como diz o profeta Jeremias no capítulo 31, a nova aliança significa que essa lei foi gravada no nosso coração. É isto o que nós celebramos todas as vezes que tomamos do cálice da nova aliança. Nós celebramos a culpa que foi removida, o perdão que nós recebemos, e nós celebramos o fato de que Deus nos deu um novo coração, o Espírito nos regenerou, colocou em nós arrependimento, colocou em nós fé, colocou em nós o desejo e a condição de realizar a palavra de Deus. E quando nós assim procedemos, nós nos reunimos como um corpo, que é a igreja, que tem um pacto não apenas com Deus, de viver em novidade de vida, mas tem um pacto uns com os outros. O que a gente precisa examinar hoje à noite, olhando para este mesmo texto que olhamos pela manhã, Coríntios 11, 17 a 34, é que essa nova aliança que a gente celebra na ceia, ela cria a igreja local. Ela não apenas cria a igreja local, como ela também controla a igreja local. A nova aliança cria a igreja local e a nova aliança controla a conduta dos membros da igreja local. E nós estamos enfatizando igreja local aqui, sem negar a existência e o valor do que se chama igreja católica, não a católica romana, mas a igreja católica, cujo significado do termo católico nada mais é do que universal. E aí eu caio no outro problema. Mas o que nós estamos falando, o que os teólogos falam quando eles usam a expressão igreja católica ou universal, é a igreja de Cristo em todos os tempos e em todos os lugares. Nós não negamos a existência dessa igreja universal, digamos, católica, geral, em todos os tempos e lugares. A bem da verdade, a nova aliança estabelece um povo para Deus que é muito maior do que qualquer igreja local ou denominação. Quando Jeremias 31, 33 diz, serei o seu Deus e eles serão o meu povo, Jeremias quer dizer que a nova aliança estabelece um imenso povo, um grande povo para Deus, maior do que qualquer igreja local ou denominação. Então nós não estamos ignorando esse fato. Em que pese, no entanto, o valor da igreja católica ou universal de Cristo, conforme Jeremias 31, 33, quando nós enfatizamos que a nova aliança cria e controla a igreja local, nós estamos nos fundamentando na aplicação que Paulo faz aqui na carta que ele escreve aos Coríntios. E veja, curiosamente, o que Paulo diz sobre igreja. Eu disse pela manhã e repito à noite, você não vai encontrar nenhuma carta, nenhum livro no Novo Testamento endereçado a crente sem igreja local. Por mais que o Novo Testamento faça e faz em alguns momentos referência à igreja geral, todas as cartas foram endereçadas a igrejas locais. Mesmo as cartas ditas cartas gerais, epístolas gerais, foram escritas para uma determinada região, onde naquela região havia diversas igrejas. Então a carta era enviada para uma região e a carta passava de igreja em igreja local. Ou seja, Deus não trata do seu povo fora do contexto de uma igreja local
crente precisa de igreja local. É neotestamentário. E olha como Paulo coloca isso de forma evidente em 1 Coríntios 11, 17. Ele diz: nas instruções a seguir, porém, não posso elogiá-los, pois quando vocês se reúnem... Ele está escrevendo aos coríntios. Então, quando os crentes de Corinto se reúnem, reúnem-se onde? Num determinado local, como aqui nós estamos. Então, se você quer saber de onde surgiu essa ideia de igrejas locais, eis aqui um exemplo contundente. As cartas foram escritas para igrejas locais que se reuniam num determinado local. Algumas se reúnem para o bem. No caso de Corinto, eles se reuniam para fazer mais mal do que bem, como muitas igrejas fazem. No entanto, quando algumas se reúnem mais para mal do que para o bem, isso não pode abolir o mandato e o significado bíblico de que igrejas se reúnem localmente. Certo? Verso 18 ainda, olha o que Paulo diz. Primeiro, ouço que há divisões quando vocês se reúnem como igreja. Percebe? Está claro aqui que igreja não é o corpo genérico, católico, universal de Cristo. Paulo está falando aqui não do povo de Deus em todos os lugares, em todos os tempos. Ele falou disso em outros contextos. Por exemplo, Efésios 1, 22 e 23. Efésios 3, 10, Efésios 3, 21, Efésios 5, 23 a 32, e em outros textos, Paulo fala da igreja em termos genéricos. Mas a carta aos Efésios, onde ele cita a igreja em termos genéricos, a carta aos Efésios é escrita para os Efésios. Um corpo reunido num determinado local ou região. E aqui em 1 Coríntios 11, 17 a 18, o apóstolo está se referindo ao povo de Deus reunido num só lugar, lá em Corinto. Por isso que a gente está dizendo que a ceia, a celebração da nova aliança, ela cria uma igreja local. Ela se reúne ao redor da mesa para celebrar a aliança, a nova aliança. Então nós aprendemos que a nova aliança cria sim igrejas locais. A promessa da nova aliança, serei o seu Deus e eles serão o meu povo, Jeremias 31, 33, cria logicamente um corpo universal, mas que se reúne para ser a igreja um para o outro, e para adorar a Deus como Deus deve ser adorado, através de expressões locais desse corpo, em reuniões locais específicas, ou em assembleias chamadas igrejas locais, como nós somos. Então as implicações desse ensino são enormes, são variadas, e eu destaco aqui apenas as duas seguintes. Primeiro, igreja local é indispensável para o viver cristão. É indispensável. Lembre-se, todas as cartas do Novo Testamento que tratam dos problemas dos crentes foram escritas para igrejas locais. Quando assim não foi, foi escrita para pastores de igrejas locais, Timóteo e Tito. Quando assim não foi, foi escrito para uma determinada região que continha várias igrejas locais. O que eu quero que você entenda é que Deus estabeleceu que Ele cuidaria de seu povo na comunhão da igreja local. Então não basta você dizer que é de Jesus. Você tem que pertencer ao corpo local em uma determinada igreja. Não existe cristianismo sem corpo. A igreja geral, a igreja universal, a igreja católica, não a romana, mas eu acho que você entendeu o que eu estou dizendo. Essa igreja se expressa no mundo através das igrejas locais.
Nós somos igreja um para o outro e para a glória de Deus, na comunhão aqui da igreja. Então essa é a primeira grande implicação. Não assuma que basta você se dizer de Jesus e não ter compromisso com nenhuma igreja local. Isso não é neotestamentário. Tem havido um movimento recentemente de pessoas ressentidas que foram sim machucadas em contexto de igrejas locais. Tem havido um movimento que também se fundamenta no fato de que muitas igrejas locais se reúnem mais para o mal do que para o bem, como era o caso de Corinto. Mas isso não pode fazer você criar uma doutrina que diz, eu não preciso da igreja local. Porque Paulo escreve em 1 Coríntios 11, 17 e 18, quando vocês se reúnem como igreja, pressupõe-se que crentes se reúnem como igreja. Por isso que Hebreus vai dizer, não seja como alguns tomaram como hábito o não congregar numa igreja, não seja assim. Segundo a Igreja Batista em Goiânia, identifique os nossos membros, os nossos irmãos, e me ajudem a ir atrás deles e dizerem, você não pode simplesmente ter seu nome no hall de membros e não ser igreja. É uma anomalia. Não é assim que funciona. Segunda implicação que a gente tira desse texto é que uma igreja local se reúne em assembleia, ou em reunião única de cada vez. E aqui eu vou tocar num ponto que para algumas igrejas que estão crescendo, isso é muito caro, mas eu tenho minhas convicções batistas congregacionais. Por exemplo, não é de tudo condenável, mas é sim difícil de se sustentar pelo Novo Testamento, especialmente 1 Coríntios 11, 17 e 18, a prática de um mesmo culto para dois públicos diferentes. Você já ouviu igreja que faz isso? A igreja começa a crescer e enche, aí ela faz o mesmo culto às 5 da tarde, depois o mesmo culto às 7 da noite. Na verdade, quando você reúne públicos diferentes para o mesmo culto, você está reunindo duas igrejas. Não é de tudo condenável, mas é difícil você dizer que públicos diferentes, reunidos em momentos diferentes, fazem parte da mesma igreja local. Não há essa fundamentação neotestamentária. Outra coisa muito comum hoje em dia é a prática de multi-site, a mesma igreja em vários polos. Não é neotestamentário. E veja que meu grande mestre, John Piper, batista, praticou isso. E a igreja que ele deixou depois de 30 anos, hoje um jovem mais novo que eu, pastorei aquela igreja. E eu preciso discordar elegantemente com ele e dizer, essa prática é complicada. Porque, na verdade, quando você se reúne como igreja, 1 Coríntios 11, você se reuniu como igreja. Agora, como que essa mesma igreja vai se reunir sendo um outro público? Não funciona assim. A importância é isso, a igreja é definida na reunião da assembleia. Então a nova aliança, e eu não vou desenvolver esse tema, não é propósito, mas é preciso que se diga isso. É a doutrina que se extrai desse texto de 1 Coríntios 11, 18. Portanto, o melhor a se fazer na medida em que uma igreja cresce é, ou essa igreja amplia suas paredes, ou ela parte para se multiplicar em outras igrejas, como eu vi acontecer com Mark Dever em Washington. Lá cabe 964 pessoas sentadas. E eu vi nas duas vezes que eu lá estive, na primeira ocasião, 20 pessoas, em 2016, eles removendo 20 pessoas e enviando para uma igreja próxima, onde esses 20, como isca de coalhada, tirados aqui da Capitol Hill Baptist Church, levado para lá, e lá eles iam revitalizar a outra igreja. E na segunda ocasião, ano passado, foram 50. Eu estava na assembleia, 50 pessoas.
como isca de coalhada, tirada aqui e encaminhados para uma comunidade carente, basicamente de negros, pobres, 50 dos melhores deles. E a igreja se mantém nessa faixa, 960 mil membros, e se reúne no mesmo momento. Isso é ser batista. A nova aliança, gente, ela não apenas cria a igreja local. A nova aliança controla a vida da igreja local. É o que Paulo diz aqui. Ele corrige o problema do mau comportamento da igreja. Problema esse que ele destacou até o versículo 23. Ele corrige esse problema com a doutrina da nova aliança. Então nós já dissemos, dentre outras coisas, os crentes mais ricos traziam a própria comida, traziam o bom vinho deles. De outra forma, como é que eles iam ficar bêbados? Se fosse com água ou suco de uva, era vinho que eles bebiam na ceia. Não sou eu que estou dizendo, não estou condenando e nem afirmando que deve ser. Eu acho mais prudente que seja o suco da uva, porque entre nós existem pessoas que foram alcoólatras. Mas, naquele contexto, eles levavam vinho, levavam comida, comiam, bebiam, se embriagavam antes da ceia. E o culto começava e já estava todo mundo. E aí, pastor, belezinha? Acaba logo esse culto para a gente continuar o almoço. Quer dizer, totalmente pagão. Não era crente o que estava acontecendo ali. E aí Paulo repreende eles. Verso 20, 1 Coríntios 11, 20. Quando vocês se reúnem, não estão interessados de fato na ceia. Vocês não estão interessados em celebrar a nova aliança. Vocês não estão interessados em celebrar a morte e ressurreição de Jesus, pelo perdão do pecado, e como algo que comprou o poder de Deus. Vocês não estão interessados nisso. Prova é que alguns de vocês se apressam em comer a própria comida. Como resultado, alguns passam fome e outros ficam bêbados. E aí Paulo dá um sabão neles. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou querem mesmo envergonhar a igreja de Deus e humilhar os pobres? Que devo dizer? Querem que eu os elogie? Certamente não os elogiarei por isso. Então esse é o sabão pastoral que Paulo passa neles. E aí Paulo traz as palavras da ceia, conforme ele recebeu de Jesus, para corrigir o problema. Então, se você nunca tinha enxergado isso, enxergue agora. O que Paulo faz quando ele repete como deve ser celebrada a ceia é corrigir um problema moral na igreja. Porque é totalmente imoral um crente embriagar-se, comer além da conta, enquanto outros passam fome. E aí Paulo diz, verso 23, pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão. Veja, observe essa conjunção coordenativa. Pois, conjunção coordenativa. A primeira palavrinha do verso 23, pois. Por que Paulo usa esse pois para falar da ceia? Porque o que ele vai dizer agora vai dar fundamento contra a maneira tão desamorosa e imoral com a qual aqueles crentes estavam tratando uns aos outros. E aí Paulo os faz lembrar do significado da ceia. Ele diz, esse é o cálice da nova aliança confirmada com meu sangue. E a nova aliança, ela fez duas coisas, como dissemos hoje cedo. Ela comprou o perdão e ela comprou o poder. Então, quando você que se diz crente, que participa da ceia, e ao examinar a si mesmo, não observa evidências do poder de Deus transformando você, você não pode dizer que é membro da nova aliança. Percebe? Em outras palavras, a igreja local, gente, ela não é apenas criada pelo sangue da nova aliança. A igreja local é também controlada pela nova aliança.
Porque a natureza da nova aliança tem que moldar a natureza da comunidade que a nova aliança cria. Ou seja, as pessoas que são compradas com o sangue de Jesus, pessoas que têm a lei de Deus escrita no coração delas, elas não devem viver, por exemplo, como estavam vivendo os coríntios, esbanjando riquezas, esbanjando comida de luxo, esbanjando vinho bom e caro, bebendo até ficar bêbado. Paulo diz: vocês não estão vivendo de acordo com a nova aliança. A nova aliança, garantida e selada pelo sangue de Jesus, cria o povo de Deus e controla ou molda o povo de Deus. E como o propósito de Deus é que haja igrejas locais que expressem o corpo universal de Cristo, então nós podemos dizer com mesma certeza que a nova aliança cria essas igrejas locais e controla essas igrejas e diz a forma como essas igrejas têm que viver. Então, em síntese, deixa eu dizer o que um membro de uma igreja tem que pensar. Membro da nova aliança, membro da comunidade que celebra a nova aliança, nós, membro da Segunda Igreja Batista em Goiânia, por assim dizer. E aqui eu não digo só para os adultos, e aqui ouçam pais de crianças ou pré-adolescentes que já foram batizados. Os batistas sempre relutaram em batizar pessoas muito novas por essa razão. Porque o que se espera de um membro de igreja é que ele viva segundo a nova aliança. E aí como que um irmão da igreja, ou um pastor, ou um líder, por exemplo, vai poder exortar um menino de 12 anos, que foi batizado, é membro da igreja, mas não vive como diz a nova aliança? Eu sei, por exemplo, pais de meninos que têm hábito de sair ficando. Nós não encorajamos o ficar nessa igreja. Você adolescente, ouça bem isso. Se você quer ser membro dessa igreja, nós não encorajamos você ficar dando beijinho e embalada e num e no outro e num e no outro. Isso é pecado, isso não é cristão. Então, se você, papai e mamãe, acha que seu filhinho ou sua filhinha é santinho, cuidado. Presta bem atenção nisso. Nós levamos em conta a forma como nos vestimos, porque nós não queremos servir de tropeço para quem olha para o corpo. Eu não tenho muito o que mostrar, então se eu andar de qualquer jeito, é horroroso, vocês vão sair correndo. Mas tem gente que tem um corpinho mais bonito, né, Luiz César? E aí, nós temos que nos preocupar com a forma como nos vestimos, como nos comportamos, como conversamos, como usamos a palavra, como usamos o Twitter, como usamos o Facebook, como usamos o WhatsApp, como usamos a internet, como usamos o Instagram. Ou seja, eu tenho que me lembrar que eu sou membro da comunidade da Nova Aliança, que comprou para mim o perdão do meu pecado e comprou para mim o poder para eu vencer o pecado. Então eu não posso ser do tipo que namora e transa. E membro da igreja. Em nome de Jesus, pai, se você sabe que seu filho tem essa prática, exorte. Nós não podemos viver assim, isso não é correto. Então, como é que um crente deve pensar? Primeiro, nós estamos ligados a Deus pela nova aliança, e não apenas isso. Já que eu estou ligado a Deus na nova aliança, eu estou ligado um ao outro por essa nova aliança. O Deus que me trouxe e se tornou para mim o meu Deus, fez de mim o povo dele, e eu não sou o único do povo dele. Há outros. O pacto que nos faz pertencer a Deus, nos faz pertencer um ao outro. O compromisso que nós temos com Deus, nós temos uns com os outros. É um compromisso de aliança, de pacto. Nosso relacionamento de aliança com Deus implica num relacionamento de aliança uns com os outros. Essa aliança de Deus conosco, ela cria e molda a nossa aliança uns com os outros. E aí, se você pega o nosso pacto, e olha que ele tem quantos parágrafos? 1, 2, 3.
4, 5 e uma conclusão. Cada parágrafo desse trata de um aspecto da minha vida e da sua vida. Não sei se você já prestou atenção nisso. Capaz que não, né? Porque ele vem nas costas do certificado de batismo, você pendura ele na parede, você não lê mais, né? Mas o primeiro parágrafo fala como nós fomos salvos e como nos unimos em pacto. O segundo parágrafo fala qual é a nossa responsabilidade como igreja. O terceiro parágrafo fala como deve ser nosso viver diário. O quarto parágrafo fala como deve ser o nosso relacionamento com outro irmão. E a conclusão, e o último parágrafo fala do nosso compromisso de viver sempre numa igreja local. Então a base bíblica e teológica do nosso pacto esse que você tem hoje aí no boletim, se você não tiver, você pode pedir lá no final, ou você pode acessar o site da igreja, nós temos ele lá no site da igreja, e que todo batista, desde que batista é batista, assume. Então, o fundamento do nosso pacto é a nova aliança. E eu não vou falar aqui da questão histórica, porque esse nosso pacto, gente, ele foi um dos primeiros documentos que o nosso primeiro missionário batista no Brasil traduziram. Esse pacto ele é fundamentado no pacto de um batista chamado John Newton Brown, em 1853. No estado de New Hampshire, nos Estados Unidos. E antes dele já existiam vários outros pactos que surgiram em meados dos anos 1500, para você ter uma ideia, logo ali no fervor da reforma protestante. Então sim, a Bíblia não diz explicitamente, adotarás um pacto escrito para a igreja. Da mesma forma, a Bíblia não diz que você tem que ter uma certidão de casamento, ou você tem que usar uma aliança no dedo anelar. A Bíblia não diz isso. Porém, para os crentes que estão convencidos de que igrejas devem ser governadas congregacionalmente, como nós estamos, em vez de presbíteros distritais, em vez de bispos diocesanos, a realidade bíblica da nova aliança leva necessariamente a um pacto. Então, o que faz a igreja ser igreja? O que faz a CIB ser uma igreja? Não é o decreto de um bispo. Não é a decisão de um presbitério distrital. Não é a decisão da Convenção Batista Brasileira ou Goiana. Não foi a decisão da primeira igreja em abrir uma outra igreja. Sim, irmãos se mobilizaram, como nós já fizemos, e organizamos outras igrejas, mas hoje a nossa igreja-mãe não tem nenhuma ingerência sobre nós. E as igrejas que nós organizamos também não prestam relatórios para nós. O que é que faz uma igreja local ser uma igreja local? Quando essa igreja se reúne e forma um pacto. Como está dito aqui, eu vou ler daqui a pouco. Da mesma forma, às vezes as pessoas me chamam para fazer casamento, fala, pastor, faz nosso casamento e o pastor fulano de tal vai fazer a cerimônia das alianças. Eu digo, não é assim. Você quer que eu pregue, eu vou pregar com o maior prazer, mas quem faz o casamento é quem celebra a cerimônia das alianças. Porque a cerimônia da aliança, o dizer sim, eu prometo, eu me comprometo, ali nasce o casamento. Que se consuma no ato sexual após a aliança. E está aqui de novo, e perdão pelo parêntese, a base bíblica de por que para o crente o sexo é depois do casamento. Porque a delícia do sexo na relação conjugal é fruto do pacto que eu assumo com meu cônjuge, e nunca o inverso. Na medida em que eu assumo um pacto com Deus, eu desfruto de delícias e prazeres com Deus. E o casamento ilustra isso. Quando eu me uno em pacto com meu cônjuge, eu desfruto das delícias do casamento. Percebe? Então, nós historicamente, somos um povo que entendemos que a igreja ela é composta por pessoas que se unem por pacto. Nós temos um pacto, nós temos um compromisso uns com os outros. Então,
nós precisamos sim comparar o pacto da igreja com os votos do casamento, com a aliança do casamento. Agora, nós não estamos dizendo com isso que alguém jamais vai poder deixar uma igreja local por outra, da mesma forma que o divórcio é combatido na Bíblia. Nós sabemos que a noiva de Cristo é maior do que a Segunda Igreja Batista em Goiânia. O que nós estamos dizendo é que enquanto nós somos membros da CIB, nós somos membros por causa de um pacto, no espírito da nova aliança. E também não estamos dizendo que o pacto da igreja implica que para você estar conosco, você tem que se unir por pacto, para adorar conosco, ser ministrado ou servido por nós. Não. Às vezes, há boas razões para que uma pessoa ainda não assuma esse compromisso. Portanto, ela não se torna membro, mas ela congrega conosco. Ela talvez é muito nova para assumir um compromisso. Por isso que os pais não têm que ter pressa em dizer, batiza, vai lá, batiza, batiza. Não tenha pressa. Às vezes a pessoa é imatura o bastante para entender que ela tem um pacto. Às vezes falta entendimento, às vezes a indisposição da pessoa de prestar contas da vida dela. Dúvidas sobre salvação, dúvidas sobre membresia de igreja, e aí a pessoa prefere esperar até tudo isso amadurecer. Isso é compreensível, você é bem-vindo entre nós. Mas você ainda não se assenta à mesa conosco. Em que pese as pessoas irem e virem com frequência, e embora alguns estejam entre nós sendo amados e cuidados por nós, mas ainda impossibilitados de alguma forma de fazer um pacto conosco, a Segunda Igreja Batista em Goiânia existe como igreja estabelecida em virtude de um pacto que esse corpo local faz com Deus e uns com os outros. Então pegue aí e veja como começa o nosso pacto, para você entender melhor. Então digamos que um dia um grupo de irmãos deixou a primeira igreja em Goiânia. E vieram começar a igreja aqui. E aí, de novo, eu gosto dessa ilustração que o Mark Dever usa para dizer. O que aconteceu foi que uma isca de coalhada, já viu como é que faz coalhada? Não basta ter o leite, tem que ter a isca para talhar aquele leite. É gostoso aquilo, hein? Um copão de coalhada com meio copo de açúcar, é delicioso. Aí você come aquele trem assim, que delícia. Se uma alma piedosa foi tocada por Deus, traga uma coalhada para mim. Então veja, você pega lá alguns irmãos da primeira igreja, que é a isca da coalhada, traz aqui. Esse grupo, que a gente chama de membros fundadores da segunda igreja, se reuniram. E quando se reuniram aqui, o que nos fez tornar uma igreja foi que eles assumiram um pacto que diz assim, olha, tendo sido levados pelo Espírito Santo a aceitar a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, e batizados sob profissão de fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, decidimos-nos, unânimes, como um corpo em Cristo, firmar solene e alegremente na presença de Deus e desta congregação o seguinte pacto. Da mesma forma que o que une marido e mulher é um pacto, aliança, o que une uma igreja é seu pacto com Deus e uns com os outros. Então eu não vou me delongar sobre esse primeiro parágrafo, porque a próxima mensagem, Deus permitindo, eu quero desembrulhar esse primeiro parágrafo e a mensagem seguinte, o segundo parágrafo, e aí até a gente terminar. Por isso eu acho que a gente deve ter mais 5 mensagens, uma em cada parágrafo do pacto. Mas o que eu quero que você faça hoje, em primeiro lugar, e aí nós vamos para a mesa do Senhor, 2 coisas importantes. Membro da Segunda Igreja Batista em Goiânia, leve com você o pacto impresso. Leve para casa, leia, releia esse pacto, medite nele, ore sobre ele.
Peça a Deus entendimento para você compreendê-lo, vivê-lo. Porque aqui está o que significa ser membro dessa igreja. E eu sugiro aos pequenos grupos da igreja que estudem esse pacto nos próximos 2 ou 3 encontros. O roteiro de vocês é esse pacto. Se você não tiver, pode solicitar na secretaria, eles te enviam um PDF, mas você pode baixá-lo no site mesmo da igreja. É importante que você conheça isso aqui. Você que nos visita, considera ser membro da igreja, leve para casa. Ore, peça a Deus esclarecimento. É dessa igreja que tem esse compromisso pactual que eu desejo ser membro. E o que nós faremos agora é o seguinte: nós vamos juntos, os membros da igreja, ler o pacto, como forma de nós afirmarmos a nossa união pactual com Deus e uns com os outros. E assim a gente vai se preparar para a ceia do Senhor, que é a aliança que nos une a Deus e ao povo de Deus. E é o que nos une aqui, na CIB, a expressão local que é a nossa igreja. Então nós vamos ler, e à luz do que lermos, nós vamos examinar a nós mesmos e vamos participar da ceia do Senhor. E você que nos visita, eu digo a você o seguinte: receba Jesus na sua vida, no seu coração. Nosso pacto diz que para você firmar um pacto como igreja, você tem que ser levado pelo Espírito Santo a aceitar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Você precisa batizar-se ou ser batizado como profissão de fé em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você tem que firmar solenemente o compromisso de, auxiliado pelo Espírito Santo, viver esse pacto. E nada do que está escrito aqui, você vai ver na medida em que a gente for estudar, nada disso aqui é invenção humana. É resumo de ensinos bíblicos. É resumo do que significa, no segundo parágrafo, o que significa trabalhar como igreja. Terceiro parágrafo, o que significa viver como crente na sociedade. Quarto parágrafo, qual é a minha responsabilidade com o meu irmão na igreja. O último parágrafo, como é que eu devo fazer quando eu precisar deixar essa igreja. Veja, a preocupação que o nosso pacto demonstra, a preocupação em dizer para você, nunca viva sem uma igreja. E no final ele diz que o Senhor nos abençoe e nos proteja para que sejamos fiéis e sinceros até a morte. De coração eu espero 2 coisas hoje à noite e nessa série de mensagens. Que a Segunda Igreja Batista em Goiânia, cada um dos mais de 400 membros dessa igreja, cada um leve a sério o que significa ser membro. Não brinque com isso. Não seja hipócrita. Se você não tem conseguido cumprir o pacto, arrependa-se, peça a misericórdia de Deus e volte para o seu caminho. Ou do contrário, e eu digo isso com temor e tremor e pesar, aqui não é seu lugar. Nós não podemos ser hipócritas e viver de qualquer jeito. Chega de hipocrisia na vida cristã. Chega. Vamos ler juntos? Quero convidar os diáconos para virem à frente. Nós vamos ler e nós vamos celebrar esse pacto e nós vamos então comer do pão e beber do cálice.